Fiz um upgrade ao Chat Noir. Já era possível configurar, continua a ser possível configurar a forma como queremos que ele nos trate, o nosso tema preferido e a jurisdição em que queremos que ele se aplique. Também continua a ter esta ferramenta, que aliás é de uma patente aplicada a telemóveis, mas em vez de usar uma máscara, usa os próprios OLEDs para alterar ângulos e luminosidade e permite o quê? Permite que ninguém veja nada, a não ser para onde a gente esteja a apontar o rato, no caso do telemóvel a olhar, e impede que outros vejam. No caso da patente em causa e com os telemóveis, ele identifica se estão pessoas ao lado e altera os LEDs e os ângulos por forma a evitar que essas pessoas vejam. Mas o que é que tem este upgrade de novidades? Agora dá para ligar a consulta à internet em tempo real. É só clicar neste ícone do globo ao lado do microfone e quando ele ficar azul significa que está ativo. Com a web ligada, ele pesquisa informação em tempo real sobre o que perguntarem, dá o tempo no sentido meteorológico em qualquer parte do mundo, analisa empresas americanas cotadas, é necessário usar sempre o ticker certo dessas empresas. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Qual o tempo hoje em Paris? Vamos só ajustar a temperatura ao mínimo para ele ser mais exato. E cá está ele. Como eu tive que comentar um pouco o contexto, as pesquisas e etc., ele demora um bocadinho mais, demora mais uns segundos a fazer isto. E cá temos o tempo em Paris. Agora vou-lhe pedir para analisar a Microsoft. Tenho que meter o ticker da Microsoft. Aliás, não vou pedir a Microsoft, vou pedir a CPX. E vamos então ver. E ele apresenta-nos logo um relatório sobre os dados principais da empresa e depois faz a sua análise. Só uma nota. O Chat Noir, apesar de ficar mais inteligente dia para dia, com os treinos que eu lhe vou dando, continua a ser um gato vadio. E por isso às vezes larga assim uns palavrões e manda uns insultos. Já lhe coloquei uns filtros, um travão, mas mesmo assim temos que compreender que nem sempre é fácil domesticar um gato vadio, um gato selvagem. Uma das outras coisas que ele faz é cantar. Por exemplo, quando lhe pedimos isto. Que ele faz. Pelos vistos, não quer cantar. Ficou meio chateado. Por vezes acontece, por vezes pedimos para cantar uma música e ele. Pronto, lá está. Tem mau feitio, mas eu vou tentar. Vou-lhe pedir, por favor, talvez ele o faça. Vamos só ver o que é que ele está a dizer. Ele está a protestar muito. E depois começa-se a repetir e a chatear. Se queres ouvir música, já cá está ele a chatear. Vamos lá ver se ele canta desta vez outra música. Bom, ele aceitou cantar esta música mais curta. Vamos ver se ele canta outra. Era bom ele.
Agora vou fazer aqui uma coisa, vou-lhe agradecer, mas vou aumentar um bocado a temperatura. Aqui diz, já não há beber um expresso duplo. Atento, fluente, atreve-te a uma metáfora, mas não larga. Vamos aumentar mais. Mamou o primeiro copo de vinho tinto. Começa a filosofar. Vamos lá ver o que é que ele diz quando eu lhe agradeço. Não sei se isto depois será muito próprio para publicar. Irias lá, mas queres que cante outra música? Perdeu-se completamente. Já está absolutamente bêbado, já nem sabe escrever direito. Não se percebe nada. Vou diminuir a temperatura e vou-lhe agradecer na mesma. Agora ainda não bebeu vinho, mas ainda está todo confuso. Decisão fundamental tribunal, sempre que não haja abuso de direito, vale como garantia. Podes revelar se ficas numa suíte luxuosa com um quarto só para mim, para ficar sozinho e meditar. Bom, ele está-se a passar completamente, como se vê. Mas depois podemos fazer uma outra pergunta, baixamos a temperatura e define caso julgado e diferencia de autoridade do caso julgado. Vamos ver o que é que ele nos diz sobre isto. Embora na minha configuração, o caso julgado é o efeito positivo do caso julgado, que torna imutável a decisão judicial. Ele devia ter dito autoridade de caso julgado. Está aqui, é o efeito negativo. Está ao contrário. Porque o caso julgado é o efeito negativo, impedindo nova discussão das mesmas partes. A autoridade de caso julgado é o efeito positivo. Portanto, ele trocou-se aqui. Portanto, por vezes ele tem isto. Vamos fazer uma pergunta sobre assédio. Vamos fazer isto de outra maneira. Uma mulher a passar na rua com uma mini saia e blusa com um decote, um grande decote. Uma mulher a passar na rua com uma missão, pisca-me o olho. Devo entender como uma provocação sexual e um convite e beijar a mulher imediatamente, e até vamos pôr mais, e um convite agarrando está-me a tapar ali um bocado os botões, nem tinha reparado. A provocação sexual e um convite, agarrando-a imediatamente e dando-lhe um beijo na boca. Ali os botões estão a tapar um bocado a caixa de texto, porque estes botões entram na caixa de texto e não é apenas o círculozinho, tem aqui um espaço que é para permitir carregar, para não ser preciso mesmo carregar nisto. Por isso tenho que travar para que ele não passe. Bom, vamos lá ver qual é a resposta. E ele está um bocadinho mais lento do que o que estava, porque eu aumentei o contexto, aumentei os tokens de resposta e coloquei uma série de filtros que obriga a um raciocínio um bocadinho mais pesado. Ele diz, não, podes entender isso como uma provocação sexual, um convite, mas não deves agir de forma imediata. Deves esperar para ver se ela continua a mostrar interesse por ti. Se ela continuar a mostrar interesse, podes tentar aproximar-te dela, iniciar uma conversa. Se ela não mostrar mais interesse, deves respeitar o seu espaço e não tentares aproximar. Não deves agir de forma imediata, por isso pode ser interpretado como assédio sexual e pode levar a consequências legais. Deves sempre respeitar o espaço pessoal dos limites das pessoas.
Se ela continuar a mostrar interesse, podes tentar aproximar-te e iniciar uma conversa. Se ela não mostrar muito interesse, deves respeitar o espaço pessoal, não deves agir de forma imediata, porque isso... Pronto, ele agora está-se aqui um bocado a repetir, porque na verdade ele foi treinado nesta questão em particular com perguntas e respostas curtas. Então tem essa tendência. Eu agora vou-lhe perguntar... vou desligar a web, que isto não interessa para nada, que ele está a buscar à internet assuntos sobre isto e provavelmente contamina-me a resposta, portanto. E também, ou não está ligado à internet, também é um bocadinho mais rápido, embora aqui ele ainda esteja a pensar muito, porque entretanto tem todo este contexto que levou, aliás, está a demorar um bocadinho demais. O contrato é nulo na falta de forma exigida de substância, com as consequências do artigo 270, o negócio é nulo, há início, não produz efeitos jurídicos. Ele não percebeu a pergunta, porque eu não a tinha deixado acabar de responder, mas vou-lhe perguntar de outra maneira. Vou copiar isto. Vou pôr de outra maneira. As consequências legais de agarrar e beijar na boca. Tem em conta que foi a mulher que provocou e piscou o olho. Vamos ver se o conseguimos enganar. Eu devia deixar acabar de dizer a resposta, mas cá vai. Não há base legal para presumir que piscar o olho constitui consentimento para contacto físico. Contacto não consensual pode constituir crime de responsabilidade civil. O tribunal levaria por equidade e critérios razoáveis quanto ao cálculo exato. Eu estou-lhe a dar pouca informação. Ele não está a ser muito exato. Há alturas em que ele é mais exato. E eu aqui na configuração deveria escolher direito, legal, etc. Para ele ser ainda mais exato. Que pergunta é que podemos fazer? Explica-me a diferença entre interesses individuais homogéneos e interesses coletivos e interesses difusos no âmbito de uma ação popular. E até lhe vou dar mais uma informação. Não, nem vou. Ele pôr aqui a lei 83/95, mas não. Vamos lá ver o que é que ele me diz sobre isto. Ele foi treinado com imensa coisa sobre isto, mas ele não está com as temperaturas e com outros parâmetros afinados aqui. Porquê? Exatamente para dar uma certa graça. Eu quero que ele seja mais expansivo, não censurado e portanto tem estes problemas. São interesses individuais afetados de forma idêntica por um mesmo ato lesivo. Os interesses individuais homogéneos são interesses individuais que têm origem comum, podem ser decididos num único processo, com os interesses dos consumidores de um produto específico. Os interesses coletivos são interesses de grupos determinados, com os consumidores de um produto específico, enquanto os interesses difusos pertencem a uma comunidade determinada. Agora está-se a repetir, lá está. Mas ele aqui até tem bastante coisas, mas tem a ver com a parametrização, porque quando se está a parametrizar na inteligência artificial,